Que a paz de Cristo Jesus esteja em vossos lares. Que a glória de Yahushua invada a sua vida, os seus lares, para vos abençoar e para vos libertar de todo o império das trevas. Eu venho a vós outros para transmitir uma mensagem do Espírito Santo. Eu não estou aqui para degradar ou degredir nenhuma imagem de nenhuma denominação. Eu estou aqui para anunciar as mensagens inspiradas por Cristo ao meu coração. Eu estava lendo o Evangelho de João, capítulo 3, e o Senhor me deu uma inspiração muito, mas muito para os dias de hoje. Assista esse primeiro vídeo até o fim. Depois eu vou postar mais 1 ou 2 vídeos que eu creio que seja o suficiente para que a mensagem seja concreta, seja toda inteira. E você verá o tamanho da cegueira espiritual que acometeu ou que chegou até os evangélicos. Pois bem, vamos iniciar. Isso é no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, versículo 1 em diante, até o 10 é o suficiente. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Yahushua, com Cristo, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Yahu, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Yahu não estiver com ele. A isso respondeu Yahushua: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Yahu. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? No versículo 5 diz: respondeu Yahushua: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Yahu. Pois bem, aqui se trata de ver o reino do céu e se trata em poder entrar nele. Ou seja, se trata de nós aqui, nessa terra, podermos enxergar o reino dos céus, e se trata em nós sermos salvos, entrar no reino de Deus, no reino de Yahu. Agora, é importante nós prestarmos atenção nas palavras de Cristo. Yahushua diz que se nós não nascermos de novo, não vamos ver o reino do céu. Se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não vamos ver e nem vamos entrar no reino dos céus. Vemos aqui duas partes. Primeiro, nascer de novo da água e do Espírito. Então, a primeira parte, nascer da água, e a segunda parte, nascer do Espírito. Nós devemos atentar para quê? Por que Cristo, por que Yahushua
nos diz que importa que nascemos de novo. Para que nós possamos entender, primeiro nós devemos entender uma das parábolas de Cristo, uma das parábolas de Yahshua, que está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 52. Mateus 13, versículo 52. Vamos lá em Mateus, né? Mateus 13, versículo 52. Está aqui. Diz assim, ó: entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhe disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Essas coisas novas e coisas velhas, o Espírito de Cristo, o Espírito de Yahshua, confirma no meu coração, com o meu espírito, que se trata do Novo Testamento e do Velho Testamento. Coisas novas do Novo Testamento, coisas novas que nós aprendemos, coisas novas que foi nos anunciado pelo seu filho Yahshua. Amém? E no Velho Testamento, coisas que foram inspiradas pelo Espírito de Yahweh. Entende? Então, para que nós possamos entender o que Yahshua está dizendo a Nicodemos, e para nós também, é necessário que nós vamos até as coisas velhas, ou seja, até o Velho Testamento, aonde tudo aconteceu, para que nós possamos entender o porquê que Yahshua disse que é necessário que nós venhamos nascer de novo, para que nós possamos enxergar o reino do céu, ou seja, enxergar o caminho para onde nós irmos, para onde nós vamos, que rumo nós devemos tomar. Porque nosso objetivo é alcançar o reino do céu, é alcançar o reino de Yahweh. Só que como é que nós vamos ir encontro ao reino se nós não enxergarmos? Se nós não sabermos onde ele está? Para que nós possamos saber onde ele está, é necessário que nós venhamos vê-lo, enxergá-lo. Então, por esse motivo, Yahshua diz que nós devemos nascer de novo para ver. E devemos nascer da água e do Espírito para se apoderar dele, para entrar nele, para sermos salvos. Entende? Então, nós temos, para que nós possamos entender a mensagem que o Espírito de Yahshua quer nos dizer nos dias de hoje sobre este ensinamento, o qual ele procurou ensinar a Nicodemos, e Nicodemos, por uma parte, creu, pode ser que ele tenha entendido, mas não tudo, pois nós sabemos que Nicodemos foi um dos que foram lá pedir o corpo de Yahshua para o sepultar. Pois bem, no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis ao versículo 10, melhor dizendo, nós vamos ver algo interessante, que vai nos dar entendimento do que Yahshua nos ensina ali em mistério. Amém? Diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que Yahweh tinha feito, disse à mulher: é assim que Yahweh disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Yahweh:
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Iau sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Iau sereis conhecidos do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Iau, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Iau, e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Se esconderam o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. E chamou Iau ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeiro, eu quero chamar a atenção para o que Deus tinha dito para a mulher antes dela se encontrar com a serpente, antes dela dialogar com a serpente. Deus tinha dito para o homem, e com certeza para a mulher, ou disse para o homem transmitiu para a mulher depois que foi criada, que de toda a árvore do jardim poderia se comer, menos da árvore que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Então, a serpente chegou para Eva e disse: olha, eu tenho uma pergunta para te fazer. Foi assim que Iau disse que poderias comer da serpente, da árvore que está no meio do jardim, e das outras árvores que está no jardim não podereis comer? A mulher disse para a serpente: não. Iau disse que eu poderia comer, que nós poderíamos comer de todas as árvores, menos da árvore que está no meio do jardim, e nem tocar nela, porque certamente morreríamos. Então a serpente disse: olha, é certo que não morrereis, porque no dia que comerdes da árvore, os seus olhos se abrirão, e serás conhecedores do bem e do mal. Serás conhecedores e serás como Deus, ou seja, como Iau. E a mulher, vendo que a árvore era boa para dar entendimento, entendeu? Ela tomou, entendeu? E comeu. E nós vemos até o versículo 10 que Iau vem, procura o homem, não consegue achar, o homem se esconde da presença dele, e Iau pergunta: onde estás? E ele diz: eu estava nu e tive medo, ouvi a tua voz e tive medo e me escondi entre as árvores. Então nós vemos que Adão e Eva não morreram. Isso significa que a serpente, que Satanás, que o diabo estava correto? Que era mentira de Iau? Que eles não iriam morrer? É claro que não. É claro que não. Aqui nós estamos vendo algo pelos nossos olhos naturais. E tudo quanto Iau fez é espiritual. Para que nós possamos entender o agir de Yahweh, nós precisamos estar em espírito. Entende? Para que você entenda como antes eu falei, vou falar novamente, nós precisamos, para entender
as coisas do Espírito, as coisas que vêm de Yahusha e de Yahweh, seu Pai, é necessário que nós vir até as coisas velhas, o Velho Testamento, e até as coisas novas, o Novo Testamento, para que nós possamos entender o que o Espírito de Yahusha, o Espírito de Yahweh, quer nos dizer. Por isso nós agora vamos lá no Novo Testamento novamente, né? Vamos no Novo Testamento e vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 2, melhor dizendo, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 13 e 14, que diz assim, ó: disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Esse é o versículo 13. Aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Yahusha, o nosso Salvador, filho do nosso Criador, Yahweh, está orientando a Paulo a escrever para os coríntios que nós só vamos compreender as coisas espirituais quando estamos no Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Se nós formos conferir coisas espirituais com a nossa vida natural, com os nossos pensamentos naturais, nós não podemos compreender. Então nós devemos usar as Sagradas Escrituras, que ela é espiritual, para compreendermos o espiritual. Vamos ler novamente. Versículo 13. Lembre-se que eu disse 13 e 14. Vamos para o 13 novamente. Disse também, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Porque se nós formos falar palavras pela sabedoria humana, nós não temos provas nenhuma, né? Não podemos dar testemunho nenhum, porque a natureza humana, a natureza carnal, é uma natureza demoníaca, é uma natureza maligna. E ela tem limite, entende? Nós não conseguimos, através dela, inspirado por ela, ensinar as coisas espirituais. A gente não pode alcançar as coisas espirituais. Diz mais: mas ensinadas pelo Espírito. Lembre-se que Yahusha disse para Nicodemos que nós devemos nascer da água e do Espírito. Para quê? Para que o Espírito nos ensine todas as coisas espirituais. E assim nós compreenderemos as coisas espirituais. Entende? Vamos mais. Conferindo coisas espirituais com espirituais. É o que nós vamos fazer. Certo? Em relação a Ial dizer que o homem e a mulher, se comesse da árvore, iriam morrer. E nós vemos lá que o homem comeu da árvore, a mulher comeu da árvore e se esconderam de Yahweh e não foram mortos. Dialogaram com Yahweh. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Yahweh, porque lhes são loucura. Então o homem natural não aceita as coisas que estão escritas em Espírito, porque para ele é loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E não pode entender porque elas se declaram espiritualmente. Elas se revelam espiritualmente. Elas se referem a espiritualmente, a espiritualidade. Por isso, quem ler lá não consegue entender. Mas vamos voltar lá novamente. Quando Eva, ela ouviu a voz da serpente e tocou na árvore e comeu do fruto,
algumas pessoas que não têm o Espírito, que não foi nascida do Espírito, da água e do Espírito, de alma, entende? Pelo seu filho Yahshua. Então, essa pessoa ainda vive no natural, ela não consegue compreender. E ela passa a fantasiar as coisas. E algumas pessoas dizem o absurdo que Eva coabitou, ou seja, teve relação sexual com a serpente. Por isso que lá no Novo Testamento, Cristo, Yahshua, diz: vós sois filho, né, daquele que foi homicida desde o começo. O diabo é o vosso pai. Então eles juntam essa passagem para dizer que Caim era filho de Satanás, porque Satanás usou da cobra, né, para ter relação com a mulher, e a mulher gerou ali um filho a Satanás, a cobra, e que depois coabitou com Adão, e aí também teve um filho de Adão, teve gêmeos. Isso é uma heresia. O pecado que houve ali foi a desobediência, foi o pecado da desobediência. Por quê? Porque o primeiro pecado não foi Adão e Eva que cometeram. O primeiro pecado que foi cometido foi por Satanás. Por Satanás. Ele quis se fazer maior do que Deus, entende? Estava procurando corromper todos os anjos e tudo quanto Deus fazia. Compreende? Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus tem uma finalidade muito maior. Ou seja, Yahweh criou o homem e a mulher para uma finalidade muito maior, que é incompreensível aos olhos, à mente daqueles que estão na carne. Mas isso é um outro assunto, é uma outra mensagem. O Senhor me chama a atenção para essa mensagem. Então, quando Eva cometeu o pecado da rebeldia, o pecado da desobediência, automaticamente, quando ela tomou em suas mãos o fruto, automaticamente a natureza de Satanás, tá entendendo? Se apoderou dela, entende? E assim a natureza, a glória de Yahweh que estava nela saiu e ficou a natureza satânica. E essa natureza levou ela a levar até o seu marido o fruto. E ali os dois comeram. E ali ela passou a falar coisas, tá entendendo? Que motivaram ele a perceber que estavam nus. E assim que eles perceberam que estavam nus, Yahshua veio até o Éden. E eles se esconderam. Entende? A natureza de Yahweh não estava mais nele. Entende? Por esse motivo, Yahweh não sentia mais o homem. Por esse motivo, não via mais o homem. Entende? Gostaria que você fosse agora em Isaías 59. Vamos em primeiro Jeremias 23, 24. Jeremias capítulo 23, versículo 24. Tá? Jeremias fica depois de Isaías. 23, 24. Tá? 23, 24. Diz aqui, ó. 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja, diz Yahweh. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz Yahweh. Alguém se esconderia da presença dele? Não. Não, porque ele enche toda a terra, a sua glória, a sua presença, a sua natureza está em toda a terra. E vê todas as coisas. Então por que ali naquele momento ele não pôde ver Adão? Não pôde ver Eva? Tanto é que ele não viu que ele disse ao homem: aonde estais? Né? Vamos lá ver lá. Diz aqui, ó.
né? Versículo 8. Quando ouviram a voz de Yahweh, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Yahweh, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Yahweh ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele não estava vendo. Mas aqui nós acabamos de ler que ele mesmo diz, através do seu profeta Jeremias, que o homem não pode se esconder dele em esconderijo nenhum, porque a sua glória enche toda a terra, enche todos os lugares. Entende? Então por que ele não viu lá? Né? Por quê? Agora vá para Isaías 59. Isaías 59. Fica para trás, né? Fica antes de Jeremias. Isaías 59, versículo 1 em diante. Diz assim: eis que a mão de Yahweh não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e Yahweh, e os vossos pecados encobre o rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Os vossos pecados faz separação entre Yahweh e vós. Entende? O pecado separou, o pecado da desobediência, o pecado da transgressão, o pecado da rebeldia separou o homem de Yahweh. Agora o homem separado foi expulso, agora o homem tem a natureza de Satanás, a natureza satânica. Compreende? A natureza satânica. Por isso você vê pessoas aí que não estão nem aí uma para outra. Não estão nem aí. Porque a natureza de Yahweh não está na vida dela. E a natureza de Yahweh é amor, é união, é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Entende? Vemos aí as pessoas matando por celulares, estrupando, né, usando de autoridades para amolestar mulheres, crianças, pessoas esquartejando, colocando dentro de malas, mãe tendo filho jogando de ponte abaixo, jogando dentro do mato, dentro do lixo. Nós vemos aí pessoas sendo presas por causa disso e tendo rebeliões dentro das cadeias e cortando a cabeça dos outros, jogando futebol com a própria cabeça do seu semelhante. Entende? Por causa da natureza satânica. O homem avarento, o homem egoísta, que pensa só em si. O mundo no caos que está, o mundo inteiro jaz no maligno, diz a Bíblia. Por quê? Porque a natureza satânica está sobre a vida do homem. Entende? E isso passou de Eva para todos. Está compreendendo? Passou de Adão e Eva para todos. Então essa natureza, ela tem que ser morta. Entende? Tem que ser sepultado esse homem, esse velho homem, para que possa ver o reino do céu, o reino de Yahweh, e possa andar em direção a ele. Se ele não nascer de novo, ele não consegue enxergar. Ele vai estar enganado dentro da própria Bíblia. Entende? Mas vamos para frente. Vamos entender mais, não é verdade? Então, por esse motivo, foi que Cristo, Yahushua, disse que nós devemos nascer da água e do Espírito. Primeiro, vamos ver o que é nascer da água, ok?
o nascer da água. Vamos lá para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Versículo 1, tá? Romanos 6, versículo 1. Vamos ler. Diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então tem como a pessoa morrer para o pecado. Agora eu pergunto, um exemplo que eu quero dar. Se nós morremos para esse mundo, fisicamente, eu estou falando aqui fisicamente, eu não estou falando espiritual agora não, tá? Fisicamente. Se nós morremos para este mundo, nós podemos fazer alguma coisa nele? Nós poderemos andar de bicicleta nas vias ciclistas, admirando a paisagem? Poderemos tomar banho de mar? Poderemos jogar futebol? Poderemos ir para o shopping? Poderemos passear com a nossa família, com nossos filhos? Não, por quê? Porque nós morremos para este mundo. Nós morremos, saímos do mundo. Acabou. Entende? É isso o que Paulo quer dizer aqui. Entende? É isso que Paulo quer dizer aqui. Se nós morremos para o pecado, entende? Então o pecado ele não vai ter mais domínio sobre a nossa vida. Você vai ver isso aqui no decorrer da leitura. Entende? Agora, isso está relacionado a todos os seres humanos. Todos. Entende? Se nós não nos sepultarmos, se nós não morrermos para o pecado vai ter domínio ainda sobre nós. Entende? Todos nós herdemos de Adão e Eva o pecado. Nós somos desobedientes, entendeu? Por causa da natureza satânica. Satanás foi desobediente desde o começo. Satanás sempre foi mentiroso. Entende? Satanás desobedeceu a Yahweh, o seu Criador. E essa natureza, quando ele conseguiu com que a natureza dele viesse penetrar o coração de Eva e de Adão, o propósito dele era contaminar toda a raça humana. Veja o que diz no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, o que nós estamos lendo aqui. Diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa morte, que é a separação, você vai ver dentro de instantes, a separação do homem para com Yahweh, a separação da natureza de Yahweh, a separação da glória de Yahweh, entendeu? Yahweh é essa morte que ele disse: certamente morrerás, certamente serás separado de mim, certamente serás expulso de mim. Entende? Eu tenho aqui nas minhas mãos também uma Bíblia. Ela é de Almeida também, revista corrigida. Não sei se vai dar para você ler aí. Revista corrigida. Eu acho interessante algumas passagens que tem nela, porque essa outra é atualizada que eu estou lendo. Eu vou ler aqui na revista atualizada e vou ler na revista atualizada e na revista corrigida, tá? Eu vou ler aqui em Romanos, né? Romanos capítulo 5, é o que nós lemos ali, e 12. Não. Romanos capítulo 3, versículo 24, tá? Romanos 3, 24. Eu vou ler nessa aqui primeiro,
né, na corrigida, e depois eu vou ler na revista, eu vou ler primeiro na atualizada e depois eu vou ler na corrigida. Diz assim na atualizada, né, capítulo 3 de Romanos, versículo 4, diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, né, versículo 23, me perdoe, versículo 23, diz assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Yahweh, né? Na sua Bíblia está de Deus, Yahweh, ou do Senhor, né? Aqui diz que todos pecaram e carecem. Quem carece, quem precisa, carece é precisa. Quem precisa é porque não tem. Se eu estou precisando de algo é porque eu não tenho. Então eu não tenho a glória. Entende? O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus, você vai pesquisar aí, pesquisa aí no Google mesmo. O que significa a glória de Deus? Você vai encontrar aí nas respostas, no significado, o seguinte: é a presença, a natureza, tá entendendo? De Deus, né? O que é a glória de Yahweh, né? É a presença e a natureza de Yahweh sobre a vida do ser humano, entende? Quando lá no Velho Testamento dizia a glória de Yahweh entrou, encheu todo o templo, quer dizer, a presença dele encheu todo o templo, entende? Então, se carece, é porque precisa. E se eu preciso, é porque eu não tenho. Aí eu tinha que dar essa explicação nessa tradução bíblica, né? Na revisada, na atualizada. Agora, na revista corrigida, né, de Almeida também, nessa Bíblia, diz assim, ó, no versículo 23, não é isso? 23. Diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Eu estou aqui falando de Yahusha e de Yahweh. E às vezes eu mudo um pouco, porque eu ainda estou me habituando com estes nomes. E você vai saber o porquê dentro dessa mensagem. Amém? Dentro dessa mensagem. Então aqui nós vimos, né? Vou ler novamente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh. Desconstituído, ou seja, destituído. Destituído quer dizer separado. Destituído quer dizer expulso. Destituído quer dizer longe. Entende? Da glória de Yahweh. E a glória é o que? A presença de Yahweh. É a natureza de Yahweh. De Deus, né? É a natureza. Nós estamos, por causa do pecado, somos separados da presença dele. Somos separados da natureza que nós deveríamos ter, que é a natureza dele. E temos a natureza de Satanás. Por isso nós não podemos ver o reino, entende? E nem muito menos entrar no reino de Yahweh, entende? No reino de Deus, no reino do céu. Está compreendendo? Então, por esse motivo, Yahusha, Cristo, disse que nós deveríamos nascer de novo, e nascer da água e do Espírito. E nós estamos aqui em Romanos capítulo 6 para entendermos isso, o que é nascer da água, por que nascer da água. Tá? Capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu vou ler de novo 1 e vamos até o 3 novamente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignoras que todos nós que fomos batizados em Cristo, Yahusha, fomos batizados na sua morte? Você ignora isso?
Que nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Batizados em Cristo. O que significa batizados em Cristo? Batizado no nome de Cristo. No nome de Cristo. Entende? É isso, nós somos batizados em Cristo. Mas enquanto nós não somos batizados no nome de Cristo, nós não somos batizados em Cristo. Vamos novamente ao versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignoras que todos nós que fomos batizados em Cristo, em Yahshua, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele. Ninguém sepulta vivo. Sepulta quem está morto. Entende? E nós estamos mortos. Entende? E Yahweh disse que se nós pecássemos, se nós desobedecêssemos a ele no Éden, através de Adão e Eva, eles iriam morrer. E morreram. Está entendendo? Morreram. E essa morte deles, que é a morte espiritual, que é a separação da sua glória, entende? A separação da sua natureza, é a morte que ele estava falando. Entende? Aquele que é separado dele não tem vida. Não tem vida. Por quê? Porque ele é a vida. Yahweh é a vida. Yahshua, que é o seu filho, é a vida. E quem não tem tanto nem o filho nem o pai, não tem vida em si mesmo. Está morto. E isso está escrito aqui para todos nós ouvirmos. Compreende? Para todos nós ouvirmos. Mas isso eu vou falar sobre no outro vídeo, tá? Porque já está longo demais esse vídeo. Então eu vou postar ele primeiro e depois vai ter a segunda parte, tá? Essa é a primeira parte e a segunda parte eu vou estar falando, né, sobre isso. Então vamos ler mais aqui. No versículo 4 em diante. Fomos batizados, sepultados. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Foi ressuscitado pela glória do Pai, pela presença do Pai. Entende? Pela glória, pela presença, pela natureza do Pai que estava nele. Ele foi ressuscitado. Por isso nós temos que nos batizar nas águas, sepultar o nosso velho homem, a nossa velha natureza, a que está morta, para que nós possamos nascer de novo, ressuscitar agora com a glória do Pai, com a natureza do Pai e com a presença do Pai em nossa vida. Entende? E assim nós passamos a enxergar o reino, ou seja, passamos a enxergar os caminhos retos que nos levará à entrada do reino de Yahweh. Entende? Agora, nós só vamos poder alcançar, enxergar e entrar no reino se nós nos batizar de fato e de verdade nas águas, no nome de Cristo, tá? E nascermos de novo para agora a glória do Pai estar na nossa vida e a sua natureza em nossa vida. Se abre os nossos olhos, nós conhecemos a verdade e passamos a trilhar pela verdade, a qual vai nos levar para o reino do céu, para a nossa salvação. Entende? No próximo vídeo eu vou falar sobre o nome de Cristo, da maneira que somos batizados, que devemos ser batizados, tá? E da maneira que nós vamos herdar a salvação através do nome de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe poderosamente. Aguarde o outro áudio, o outro vídeo, melhor dizendo. Que Yahshua seja a sua luz, que Yahshua seja a sua salvação, que Yahshua seja a sua glória. Amém? Fiquem com Deus.